essa oportunidade que tem nos dado na noite desse dia, de estar mais em uma escola bíblica no ar, para nós juntos aqui aprender a palavra de Deus nesta noite. E desde já agradecer a vocês que vão entrar, vai estar conosco nesta noite. Agradecer a Deus também pela presença dele nesta noite. E o nosso irmão que vai trazer o ensinamento da quinta lição, o Renato de Acais, que é bastante importante para nós nesta noite, aprender a palavra de Deus nesta noite, que é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em breve nosso professor vai estar entrando junto conosco. Hoje eu não convidei nenhum cantor para estar conosco, pois era para entrar conosco mais dois irmãos, um outro superior ele não vai poder entrar. Então nesta noite nós vamos ficar só com o nosso professor, irmão, que vai trazer o ensinamento nesta noite para a glória de Deus. Então nesta noite vamos aqui orar a Deus nesta noite, orando a Deus para Deus continuar fazendo milagre e os irmãos também aqui aprendendo a palavra de Deus para a glória de Deus. Oremos, justo e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos na tua presença, Deus, na noite desse dia. Te agradeço pela oportunidade que nos deste na tua presença. Continua abençoando teus filhos, Senhor, que vai trazer o ensinamento desta noite. Também teus filhos que estão nos assistindo nesta noite, que ele também possa aprender, Senhor, a tua palavra, seja tudo feito para a honra e glória do teu nome. Isso nós te pedimos também, já te agradecendo agora para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Breve aqui nosso professor vai estar conosco no ensinamento da palavra de Deus. Os irmãos ficam aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, Assunto Bíblico com Renato Zarias, que é bastante instrutivo para você, para a sua família. Será uma bênção de Deus na sua casa, para você, para a sua família. Lá você se inscreve, deixa lá o joinha, ativa o sininho. E em breve, essa próxima lição vai estar também lá no nosso canal do YouTube. Os irmãos não ficam aí pensando, porque hoje não tem cantor, mas vai ser bênção de Deus também, para a glória de Deus. Pai, Senhor, irmão Alcides. Pai do Senhor, irmão Renato, Pai do Senhor, os irmãos que estão entrando para assistir essa live e os que irão assistir posteriormente. Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém. O título da lição hoje, irmão Alcides. A lição de hoje é o reinado de Acasias. Amém. Graças a Deus. Nós vamos aqui ler a leitura bíblica. A lição que nós vamos ler hoje é a lição de número 5. O reinado de Acasias. A leitura bíblica se encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 8, 13 ao 17. O primeiro versículo diz: depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. O versículo 2: E caiu Acasias pelos grandes de um quarto do alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou o mensageiro e disse-lhe: ide e perguntai a Baal Zebul, Deus de Ecrom, se Samaria sararia dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, sobe para encontrares com eles. O mensageiro do rei de Samaria disse-lhe: porventura não há Deus em Israel, para irem consultar Baal Zebul e Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu, e o mensageiro voltando para o rei, e ele lhe disse que há que voltar. Me permite, não, que o óculos não é meu, é emprestado, e tem hora que a letra... E ele disse ao homem: nos saiu um encontro e nos disse: ide e voltai para o rei, que vos mandou dizer, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mande consultar
a Baal-Zebul, Deus de Ecrom, portanto, da cama que subiste, não descerá, mas sem falta morrerá. E ele disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro? E ele falou esta palavra, eles disseram, era um homem vestido de pelo e com os lombos cingido de um cinto de couro. Então disse ele, Elias, o tesbita. E tomou o rei a enviar outro capitão do terceiro de 50, com os seus 50. Então subiu ao capitão dos 50 e veio, e pôs-se de joelho, e disse diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe, homem de Deus, peço-te, te seja precioso diante dos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães e de 50, e com os seus 50, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal, Deus de Ecrom, porventura, e porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerá, certamente morrerá. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar. E no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, o rei de Judá, porquanto não tinha filho. Irmão Cires, nós vamos começar, porque o tempo hoje é corrido, o nosso irmão tem outro compromisso ainda hoje. Aí, como foi o reinado de Acasias, irmão Cires? Primeiramente, é importante nós destacarmos que Acasias, ele era filho do rei Acabe, e ele foi o 8º rei do reino do norte, Israel com as 10 tribos. Filho de Acabe com Jezabel. E percebam que ele teve um reinado bastante curto, de apenas 2 anos. Porém, o que ele praticara durante esses 2 anos superou praticamente vários reis que governaram por décadas em Israel. Só para a gente ter uma ideia, muitas vezes se pensa que o reinado de um indivíduo é caracterizado pelo tempo que ele governa, mas não. O reinado do indivíduo é caracterizado por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza. O que vai ficar na memória das pessoas são as realizações de determinado indivíduo, sejam boas ou más. E percebam que, embora ele tenha reinado pouco tempo, apenas 2 anos, mas ele superou e muito a outros reis. Na esfera política, ele foi um rei que fez aliança com o rei Josafá de Judá, o reino do sul. Ao mesmo tempo, ele empreendeu algumas viagens marítimas para tentar buscar riquezas. Principalmente a questão do ouro de Ofir, na chamada Tassis, que corresponde praticamente hoje aos territórios ali da França, o que era a antiga Trácia. Mas o reinado dele foi dessa forma.
A primeira, como foi o Reinaldo? Foi dessa forma, como o nosso irmão já falou. E por que a Casia seguiu o passo dos seus pais? Acasias, ele seguiu o passo dos seus pais de acordo com a criação, com a influência que ele teve. E, geralmente, as pessoas tendem muito a seguirem os princípios, os valores, a religião de seus pais. E com Acasias, isso não foi diferente. Ele passou praticamente a agir como seus pais agiram. Quando falamos pais, não estamos se referindo só à questão de mãe e o pai, gênero, não. Pais, os antepassados dele. O avô, o pai, e etc. E, geralmente, as pessoas, como eu ia falando, tendem a seguir, muitas vezes, os passos dos pais. Não foi em vão que Salomão, ele dizia no capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, que instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas se você percebe, se você instrui a criança nos caminhos de Deus, ele vai seguir a Deus. Da mesma forma que as pessoas instruem seus filhos para seguir determinada seita religiosa, para praticar determinado ritual, eles irão seguir, irão vivenciar aqueles rituais. Muitos, quando as crianças já nascem, já apresentam, já sacrificam aquelas crianças, já oferecem a determinada divindade, determinada entidade. Na condição de cristãos, nós, quando os filhos nascem, o apresentamos ao Senhor na igreja, consagramos para que seja um servo de Deus e procuramos, na verdade, trazer valores ligados à palavra de Deus, valores cristãos. Se nos negarmos ou negligenciarmos esse dever paterno, dever que é de instruir, encaminhar a criança na presença de Deus e entrarmos com aquele discurso que diz assim, não, deixa ele crescer, quando ele crescer ele vai escolher se ele vai para a igreja ou quando é que ele vai, aí amanhã poderá ser tarde. Porque na infância é o momento de você inculcar as verdades da palavra de Deus às crianças, que depois, quando forem crescendo, elas vão conhecendo mais a fundo essa verdade. Era como Paulo dizia a Timóteo, que desde da sua meninice ele sabia as sagradas letras que foram ensinadas a ele por sua avó e pela sua mãe. Ali não é citado o seu pai o ensinando, mas a avó e a mãe, porque ambas eram judias e o pai dele era grego, com outra cultura e seguindo divindades diferentes do verdadeiro Deus. Mas percebam que a avó e a mãe não foram negligentes com a criação, com os cuidados de Timóteo, de acordo com a palavra de Deus. E hoje, muitas pessoas, às vezes, estão quebrando a cabeça, estão, muitas vezes, sofrendo, amargurados, com raras exceções, porque não conduziram os filhos, os netos, na presença de Deus, como deveriam conduzir. E hoje, os filhos se encontram numa situação difícil, numa situação terrível. Não quiseram muitas vezes ter trabalho. A criança perreia na igreja,
corre muito, faz barulho, os irmãos reclamam, é isso, é aquilo e tal. Aí não quer ter trabalho com ele ou com ela na infância, aí vai quebrar a cabeça na idade adulta, porque ele termina seguindo caminhos diferentes. Amém. Por que Elias desafiou a adoração a Baal? Elias ele já vinha desafiando a adoração a Baal desde o reinado de Acabe. E para isso ele fora vocacionado por Deus para combater o culto a Baal. E ele fez isso durante todo o seu ministério de forma muito eficiente, de forma muito corajosa, valorosa. Ele faz isso. E ele desafiou o culto a Baal, porque Baal não é Deus, nunca foi Deus, nem nunca será Deus, porque só existe um Deus único e verdadeiro. Quando nós falamos que o judaísmo e o cristianismo são religiões monoteístas, nós não dizemos apenas que é uma religião monoteísta por adorar o único e verdadeiro Deus, não, por acreditar em um único e verdadeiro Deus, não. Mas porque nós adoramos e acreditamos no único e verdadeiro Deus e não admitimos a existência de nenhum outro Deus além do nosso Deus. Existem pessoas que adoram ao único Deus, mas continuam admitindo a existência de outros deuses. Isso não é monoteísmo, isso é monolatria. Se escolhe um Deus ou um ídolo entre vários existentes e se presta culto àquele, mas se continua acreditando que as outras divindades, elas existam. Isso ocorreu muito no Egito, Babilônia, isso ocorreu ali numa boa área de Canaã, da Mesopotâmia. Você percebe bem que no Egito, o rei Akenaton IV, ele vai instituir o culto a Amon como Deus Supremo. Aquele fato equivocado que muitos historiadores e muitas pessoas chamam de monoteísmo. Os egípcios foram o primeiro povo a criar, a dar origem ao monoteísmo. Olha lá o caso de Akenaton e tal. Não foi um monoteísmo, foi uma monolatria. Ele instituiu ao Deus Amon o culto estatal, o culto oficial. Mas, porém, havia os cultos populares. E as pessoas continuaram acreditando em outros deuses, como o próprio Faraó continuou acreditando em outros deuses. Se tem o caso ali da própria Babilônia, o Deus considerado o Deus supremo da Babilônia, ele era Marduk. Mas as pessoas acreditavam na existência de vários outros deuses, mas quando os babilônicos iam conquistando determinado território, eles iam instituindo Marduk como o Deus supremo. Mas percebam que além de Marduk, eles ainda cultuam outros deuses ali também. E Elias convicto dessa verdade, que ele servia ao Deus único e verdadeiro, ele desafiou o culto a Baal, porque Baal, como falamos, não foi, nem nunca será Deus, porque não existe nenhuma outra divindade além do Senhor nosso Deus, glórias a Ele. E quando nós temos essa certeza de servir ao Deus único e verdadeiro, não vamos temer aí as chamadas divindades, que são deuses criados pela imaginação humana, aí, as entidades demoníacas que alguns adoram sob determinado nome, porque sabemos que Deus, ele é Deus e
ele sempre vai estar à frente do seu povo, guiando, conduzindo, o protegendo de todo e qualquer mal. Elias, ele correu risco, foi ameaçado, sofreu, em algum momento temeu por conta de ter desafiado o culto a Baal? Sim, sofreu, foi perseguido, foi ameaçado, em algum momento temeu, mas Deus não permitiu que ele fosse morto, Deus não permitiu que colocassem as mãos em Elias. Graças a Deus. Por que Acasias adoeceu, professor Alcides? Bom, Acasias, na verdade, ele foi um rei extremamente mau, mas também, a despeito do pouco tempo que ele reinou, 2 anos, como falamos, ele tinha algumas ambições. E percebam que, desde a época do rei Salomão, Israel tinha um reino muito extenso e vários povos ali ao redor de Israel tinham sido sujeitados aos monarcas israelitas, de forma tal que eles pagavam tributos aos monarcas de Israel. Mesmo o reino tendo sido dividido, mas vários monarcas ainda continuaram pagando tributo ao rei de Israel. E o pai de Acabe, ele recebia tributo de Moabe. Acabe recebia tributo de Moabe. Quando Acabe ele foi morto e seu filho Acasias começou a reinar no seu lugar, logo Moabe ele tentou fazer uma revolta contra o reino do norte para se livrar do jugo, se recusando a pagar tributo a Acasias. Talvez Moabe não considerasse Acasias como um rei à altura do que fora seu pai e seu avô, e achava ele um rei competente. Talvez eles achavam que ele fosse um rei fraco, muito manipulado, e com isso era uma tentativa deles se rebelarem e se libertarem do jugo de Israel, o reino do norte. Aí Acasias ele começou os seus preparativos para ir sufocar a revolta moabita, e naquele momento em que ele estava se preparando para sufocar a revolta moabita, conforme está relatado aqui no livro de 2 Reis, capítulo 1 e versículos 1 e 2, Acasias ele caiu de entre as grades no quarto alto que havia no seu palácio. As casas dos pobres, geralmente, eram casas com apenas um andar. Só que as mansões dos nobres, das pessoas de mais posse, e os palácios eram constituídos por 2 andares. E Acasias estava lá, no chamado segundo andar, na sua varanda. Talvez ele estivesse meditando sobre a situação, pensando nas estratégias de guerra, alguma coisa assim, apoiado ali naquelas grades da varanda, que não eram grades como de hoje, né? Eram grades mais frágeis, e de alguma forma aquelas grades elas romperam, e Acasias ele caiu e adoeceu. Qual foi a doença dele? Ele ficou paralítico, impossibilitado de andar. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso. Não sabemos
a gravidade, né, desse ferimento, mas foi ao ponto de levá-lo à cama e deixá-lo sem andar, deixá-lo extremamente debilitado. E como se em pleno século XXI nós vemos a medicina tão atrasada, né? Porque a medicina ela evoluiu muito e tal, papapá, mas nem todas as pessoas têm 24 horas por dia acesso a atendimento médico hospitalar, a não ser uma urgência que muitas vezes chega lá e não tem médico, a exames, a determinados atendimentos. Quantas pessoas padecem nas filas dos hospitais para agendar um determinado exame, semanas, às vezes meses, tem pessoas que morrem e não conseguem agendar um atendimento médico, um exame, uma consulta, e assim vai. Certo? Pleno século XXI, com todo o desenvolvimento tecnológico, né, tal, e que se diz medicinal, a medicina ainda demonstra a sua ineficácia, ineficiência em muitos casos. Imagine ali, por volta do século IX antes de Cristo, como é que não estava essa situação aí do conhecimento medicinal. E as pessoas não tinham aí um grande conhecimento para poder reverter a situação de Acasias, que ele acabou se debilitando cada vez mais. Graças a Deus. E como era conhecido o ministério de Elias? E por quê? Olha, nesse primeiro tópico, no primeiro tópico da lição, nós tratamos sobre o reinado de Acasias, né, que foi marcado, na verdade, pela maldade. Ele segue os passos de seu pai, né, sendo o rei idólatra. E o ministério de Elias, que foi quem desafiou o culto a Baal, foi um ministério marcado por fogo. Marcado por fogo por quê? Porque em muitos momentos Deus se manifestou não simplesmente para mostrar que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele é poderoso, porque Deus não precisa dar satisfação a ninguém do que Ele é. Todas as leis que Ele instituiu no universo já apontam para Ele. Já dizia o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Que tanto a sua divindade quanto o seu eterno poder claramente se vê pelas coisas que estão ou foram criadas. Paulo assim dizia aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 8 até o 20. Dessa forma. Só que, em muitos momentos, Deus se manifestou no ministério de Elias para demonstrar que ele estava com Elias, que Elias era um verdadeiro profeta, um verdadeiro porta-voz de sua parte. E as formas que Deus se manifestou no ministério de Elias foi através do fogo, de tal forma que o ministério de Elias ficou conhecido como um ministério de fogo. E Elias passou a ser conhecido como profeta do fogo. Percebam que no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 18 de 1 Reis, quando há ali uma disputa entre Elias e os profetas de Baal e de Azera, o que é que Elias diz? Qual o desafio que ele lança? O Deus que responder por fogo, esse será? Deus. Deus. E o Deus que responder com fogo, podem seguir. Se Baal responder com fogo, segue a ele. Se o Senhor responder com fogo, segue ao Senhor.
E Deus se manifestou com fogo daquela forma que já foi tratado nas lições anteriores, né? Ele foi consumindo ali o holocausto, a lenha, o altar. Ele consumiu ali o pó e ainda lambeu a água que estava ali naquela valeta que Elias havia mandado fazer. Só que não ficou só por aí. No momento em que Acasias ele estava doente e desesperançoso sobre a sua situação, se iria viver mais algum tempo, se iria morrer, como seria ali a situação dele, ele manda consultar o deus de Ecrom, Baal-zebub, para saber se ele iria ficar curado ou não. Aí Elias interceptou a caravana do rei por mandado de Deus e foi para Acasias, para a comitiva de Acasias, melhor dizendo, mandando eles voltarem para o rei com a dura mensagem, dizendo para ele: por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel? Diga ao rei que a cama em que ele se deitou, ele não vai se levantar, mas certamente ele morrerá. E o rei Acasias, ele fica enfurecido e manda ali, ó, em 3 momentos, 3 capitães com 50 soldados, que totalizam ali 150 soldados, para prenderem Elias. E no momento em que o primeiro e o segundo capitães eles chegam ali para intimidar Elias, para tentar levar Elias preso à presença do rei, e Elias diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma tudo, e 50. Naquele momento desceu fogo dos céus e consumiu o primeiro e o segundo capitães. Quer dizer, o fogo, mais uma vez, se manifestou. O autor da lição, ele está colocando aqui que o terceiro momento em que o fogo teria se manifestado foi quando Elias estava na caverna, que veio ali um terremoto, veio ali um fogo, veio ali uma tempestade, depois veio uma brisa suave. O autor está colocando que Deus visitou Elias através do fogo também. O autor da lição está colocando. Mas percebamos que quando veio o terremoto, quando veio o fogo, veio aquela tempestade toda, Elias não saiu da caverna. Ele não foi ao encontro de Deus naquele momento. Ele não atentou para aquilo. Mas quando veio aquela brisa suave, ele entendeu que Deus estava ali. Aí ele saiu da caverna, se envolveu com a sua capa e ouviu a voz de Deus. Mas até no momento que vai ser assunto para outra lição, assunto para a lição da semana que vem, apareceu até o irmão aqui, ó, és fogo, glória a Deus. O irmão entrou agora, és fogo. Amém. É o ministério de Elias, ministério do fogo. Aí percebam que, assunto para a próxima lição, até no momento em que Deus foi tomar Elias, apareceu fogo. Percebam que 2 carruagens com carros e cavalos de fogo separou Elias de Eliseu. Tá certo? E Elias subiu ao céu. Eu não vou dizer se ele subiu na carruagem de fogo, com os cavalos, ou se deixa para a próxima lição se fala sobre isso, tá certo? Mas percebam que até o final do ministério dele, fogo o acompanhou. Porque Deus, em muitos momentos, se manifestou através do fogo.
quando o nosso professor Alcides falava, muita gente se apega nisso. Deus visitou Elias no meio do fogo, ali quando ele estava na caverna. Você vê que Elias, como o nosso professor já falou, Elias só atentou como ouviu a voz, mansa, suave, mas nem toda vez, irmão, quer dizer que barulho traz a presença de Deus. Porque hoje, em nosso ministério, vou falar do campo que a gente, da Assembleia que nós vivemos, a Assembleia de Deus de Campo de Recife, a turma está esquecendo, as pessoas estão esquecendo o ensinamento, e hoje, em vez de ensinamento, é só zoada. Pensa que toda hora, de todo fogo vem de Deus. Existe fogo estranho no meio. Porque quando o fogo de Deus vem, desce, alguma coisa tem que acontecer. A zoada, você vê como a zoada, me permita, meu professor, que eu vou pedir pouca coisa, mas é uma verdade para nós. Porque muita gente hoje, como tem uma pessoa que ensina a palavra, como a palavra diz, o culto aí foi frio, o irmão falou coisa com coisa, não entendi. Mas se tiver uma zoada, se tiver barulho no meio, não, o culto foi uma bênção. Pergunta o que foi que ele aprendeu, que não sabe. Não sabe. Por quê? Porque só quer, muita gente está alienada a isso, a zoada, a barulho. Barulho não traz a presença de Deus. É o contrário. A presença de Deus é que traz barulho. Quando a arca chegou em Israel, houve barulho. Porque a presença de Deus voltou. Não se apeguem, meus amigos e irmãos. Não se apeguem somente a fogo, a zoada, a praia, a manto. Se pegue com a palavra, com o ensinamento, aquele que traz para nós. Como o nosso professor aqui, irmão Alcides, está nos ensinando que é o verdadeiro ensinamento, é a palavra de Deus. Irmão Alcides, quais eram as qualidades de Elias? Só um momentinho, só para a gente ratificar o que nós estamos falando. Senhor. Eu estou fazendo hoje uma rápida escola, né, que eu tenho outro compromisso daqui a pouco. Amém. Capítulo 19, versículo de 11 e diante, para a gente ratificar essa questão. Deus se manifestou ali na caverna no fogo, sim ou não? Deus estava no fogo? O autor da lição, ele está dizendo. Às vezes, a gente pode passar por cima de um detalhe ou outro e terminar se equivocando. Todos nós somos humanos, somos falíveis, né? Podemos tropeçar em algum momento. Mas só para a gente perceber, capítulo 19, versículo 11, de 1 Reis, diz: E ele disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Perceba, passava o Senhor e também passava forte e grande vento que fendia as penhas. Mas diz, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E por final, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, versículo 13, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Amém. Mas a pergunta que o senhor fez, a outra pergunta que o senhor fez foi quais eram as qualidades de Elias. As qualidades de Elias. Bom, Elias tinha várias qualidades. Primeiro, Elias era um verdadeiro homem de Deus. Tá certo? Ele não era o Deus dos homens. E tem pessoas que se passam por Deus dentro da igreja. Falam por Deus. Querem operar por Deus. Querem fazer por Deus. É diferente. Tá certo? Tem pessoas que querem usar Deus. Mas Elias, ele era usado por Deus. Ele era homem de Deus. Por quê? Deus sempre evidenciava a mensagem que Elias falava. Deus carimbava. Capítulo 17, versículo 1. Elias disse, segundo a minha palavra, não haverá fogo nem orvalho. Não haverá chuva nem orvalho esse tempo.
a não ser depois que eu falar de novo. E Deus carimbou aquilo ali. Quando Elias disse, olha, Acabe, Elias se encontra com Acabe, depois daquele desafio aos profetas de Baal e Azera. Ele chegou para Acabe e disse assim, bora, Acabe, aparelha teu carro aí, vai-te embora, que vai chover. Há ruído de uma grande e abundante chuva. O céu estava de bronze. Ele foi lá, orou e a chuva desceu. Ele disse a Acasias aqui que, Acasias, tu vai morrer. E Acasias morreu. Tá certo? Tem toda gente aí profetizando a morte, a derrota dos outros e tal. Parece que é o profeta da maldição, da derrota, da miséria. Não sai coisa boa não. Só matar os outros, só espada, só enfermidade, só tudo. Me permite, parece que é o anjo da morte. É verdade, parece o mensageiro da morte. Mas veja, Elias era o verdadeiro homem de Deus. Que ele não usava o nome de Deus, mas ele era usado por Deus. Ele falava o que Deus queria, o que Deus mandava, aquilo que estava na vontade de Deus. Ele era guiado segundo a vontade de Deus, se cumpria. Primeira característica, ele era homem de Deus. Eu acho que essa qualidade está acima de qualquer posição, qualquer hierarquia, qualquer dádiva, é de ser reconhecido como homem de Deus. Até o rei apóstata, junto com os demais lá, quando os mensageiros voltam e dizem assim, quem foi o homem que deu essa mensagem a vocês? Como é que ele estava vestido? Ah, ele estava assim, ó, de pelos, cinto pelo lombo e tal. É Elias. Até ele, mesmo desviado de Deus, ele reconhecia que Elias era homem de Deus. Certo? Embora procurasse não temer. A mente dele estava tão cauterizada ao ponto dele não se dobrar. Depois, Elias, ele era um homem muito corajoso. Muito corajoso. Ah, irmão, mas Elias não temeu Jezabel e não fugiu? Elias não deu a mensagem que não ia chover e ele fugiu? Percebam que, quando ele deu a mensagem que não iria chover, o próprio Deus manda ele se retirar, ele sair. Certo? E ir para o ribeiro de Querite. Depois, no fato de Jezabel, ele temeu a Jezabel, mas perceba que Elias já vinha com uma carga emocional, um desgaste muito grande, que o levou a uma depressão. Naquele momento, quando Elias chega ali, pede para morrer e tudo mais, aquela coisa, foi um momento de esgotamento de Elias, porque todos os homens de Deus eles estão sujeitos a um esgotamento mental, físico, emocional, muitas vezes estão passíveis disso. Não deixamos de ser humanos, não, por mais virtuosos que possamos ser, por mais dons e virtudes que Deus venha nos conceder. Tá certo? Mas Elias, ele teve coragem de ir diante do rei Acabe e dizer assim, olha, não vai chover, manda esse teu Baal aí, manda a chuva agora, eu estou dizendo que não vai chover, porque Deus está dizendo. Coragem. Chega lá e dizer, ó, acabou essa chuva. Depois Elias, ele se apresenta diante de Acabe. E quando Acabe vê Elias, Acabe chama Elias de perturbador. Capítulo 18, versículo 17 diz, sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Ele não temeu o rei, nem seus soldados que estavam ali, temeu nada. O que foi que ele disse?
eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaram Deus e seguiram os balins. Ou seja, perturbador de Israel é tu e a tua casa, ele disse ao rei. Tá certo? Aí no fato em apreço da história de Acasias, quando Elias interceptou a caravana comitiva do rei Acasias e mandou uma mensagem para ele dizendo que ele ia morrer, o rei mandou buscá-lo. Como falamos, 2 capitães com seus 100 soldados morreram pelo fogo, o terceiro humildemente suplicou pela sua vida e foi poupado. E Deus disse, vai Elias, vai com ele. Só que Elias chegou lá diante de Acasias, né? Quem sabe Acasias mandou chamar Elias, dizendo assim, eu quero ver o que ele disse lá para os meus soldados, meu mensageiro, se ele diz aqui a mim, na minha cara. Eu quero ver se ele diz aqui. Porque tem gente que é assim. Tem gente que mete o pau no presbítero, no pastor, no evangelista, não sei o quê, prefeito, governador, tal, não sei quem, na ausência, pelas costas. É, mas quando é o momento de encarar, aí muda, aí volta atrás. Aí, não foi assim, não foi assado, eu não quis dizer isso, eu não quis dizer aquilo. Elias não procurou fazer a média nem agradar, não. Ele disse, a palavra é essa mesmo. Tu morrerás, porque tu és um rei idólatra. Porque tu desobedecesse a palavra do Senhor, porque em vez de tu buscar a Deus, tu buscasse aquilo que não são deuses. Tu vai morrer mesmo. Veja a coragem de Elias. A coragem leva-nos a assumir as nossas responsabilidades. Tanto o caso aí que os líderes maiores, na hora do problema, na hora de dar conta, na hora de responder por alguma coisa que ele manda o seu subordinado fazer a um superior a ele, ele não foi eu não sabia, fulano fez porque ele quis, etc e tal. Dá um exemplo bem simples. Todo ministério depende lá da sua diretoria geral, nas questões financeiras, questões administrativas, questões de reforma. Muitas vezes para uma reforma, para um reparo na igreja, em alguma coisa, as pessoas muitas vezes têm que recorrer à diretoria. E às vezes tem que esperar um período para aquilo ser atendido e tal, e muitas vezes a obra está precisando de algo urgentemente. É verdade? O Renato, ele conhece bem essa situação, ele já trabalhou como almoxarifado, né? E ele conhece essa situação. Mas, o que é que acontece? Aí você tem necessidade de fazer aquele serviço porque é urgente. E você muitas vezes tem que fazer um talão de saída. Olha, foi usado X para a obra e faz aquele talão de saída, dizendo que foi usado. Mas muitas vezes, na hora de dar conta, aí o camarada diz assim, se o cara é o presbítero, ele diz assim, não, foi eu não. O diácono fez porque ele quis. Mas se for o presbítero, o evangelista diz, não, ele fez porque ele quis, eu não autorizei, não. Aí se for um evangelista, o pastor... Homem de Deus não age assim, homem de Deus age com coragem. Não, fui eu. Fui eu que fiz, tá certo? A obra estava precisando, não dava para esperar, eu fiz uma saída aqui e tal. E quantos já têm sido prejudicados por conta de homens covardes, que se dizem homem de Deus, que na hora de encarar as coisas, eles correm. Mas ele não foi assim, não. Tá certo? Aí Elias... Ô, professor, Pode falar, mano. rapidinho. O dízimo de oferta foi arrecadado para quê? Não é para manutenção da casa do Senhor? Com certeza. Então, se o templo está precisando, qual o dever? Não é ser reparado? Não é ser sanado aquilo que está precisando? E para que tanta discórdia? Porque fulano. Eu trabalhei no almoxerifado da empresa daqui de Recife, da Assembleia de Recife, você logo, os irmãos sabem.
E muitos materiais. Muitas vezes tinha materiais que era jogado fora, me permita eu falar, coisa que servia para tantos pontos de pregações que é necessitado. E aquilo é tudo é dízimo, irmão, é oferta, é dinheiro dos crentes, é dinheiro consagrado que foi orado para a manutenção da casa de Deus. E porque, como o nosso professor falou, porque tem que falar com fulano, tem que convir com fulano. Irmão, o dízimo foi feito para manutenção da casa do Senhor. Então não precisa ter tanto assim, falar com fulano, que fulano vai falar com fulano, fulano vai falar com fulano. Não, irmão. Se os crentes colaborou, saiu do bolso dos irmãos, se está precisando de um ventilador, qual o dever? Comprar. Se está faltando som, comprar. Nós vemos tantos templos aí com o som queimado. E nossa igreja tem lá um departamento de ajeitação. Mas depende de quem? Dos coordenadores. Me permita a palavra, ser sincero, ser direto. Por quê? Como nós falamos de livre oferta, falam que é para manutenção. Se é para manutenção, é um som, é um microfone, é um teclado, é uma bateria, é um ventilador, é uma lâmpada que está queimada. O que a gente mais vê nos tempos hoje é lâmpada queimada. Amém, irmão? Pode concluir, pode continuar, irmão. Aí Elias, ele era homem de Deus, corajoso, ele tinha um zelo muito grande pelo povo de Deus. Isso aí ele demonstrou ao combater a idolatria em Israel, conduzindo o povo no caminho do verdadeiro e único Deus. Ele demonstrou isso aí. Ao mesmo tempo, era um homem de grande intimidade com Deus. Perceba, ele estava no monte. Estava no monte e Deus fala com ele: Elias, vai lá. Lá vem aí a comitiva de Acasias. Imediatamente ele foi. Olha, Elias. E Elias ouvia a voz de Deus. Era uma intimidade muito grande. Discernimento. No evento ali da caverna, que nós já citamos ali, é do fogo, é do terremoto, da tempestade. Quer dizer, vamos dizer, eita, é fogo? Deus se manifesta no fogo? Foi é Deus que está ali. Eita, é terremoto? Deus já mandou terremoto? Eita, Deus está ali. Ó, eita. Não, Elias assim, Elias observou, viu, e o discernimento que ele tinha da parte de Deus, ele, ó, não, Deus está aqui, ó, nessa brisazinha suave. Não foi enganado. Quantos têm sido enganados aí, né, por tantas manifestações aí, humanas, diabólicas e tais, e que as pessoas pensam que vem de Deus e não vem. Fidelidade. Ele foi fiel em tudo. E, além do mais, as mensagens de Elias eram certeiras. Ele proferia e acontecia. Amém, irmão Renato? Amém, irmão Cid. Eu agradeço ao nosso professor, irmão Alcides, que sempre está conosco nesta noite. E agradecer, irmão, porque homem de Deus tem que ter intimidade com Deus. Se não tiver intimidade com Deus, irmão, é enganado com qualquer sopro de vento, qualquer coisa vai ser enganado. Homem, para ser homem de Deus, tem que ter intimidade, tem que ter comunhão. E nós queremos aqui agradecer, irmão, nosso professor, como eu já falei, nossos ouvintes, mais de 200 pessoas entraram aqui, passaram aqui na nossa live nessa noite. Em breve, irmão, essa live vai estar lá também no nosso canal, Assunto Bíblico com Renato Zarias. E também, fala aí o seu canal no YouTube aí, irmão Alcides. Tem dois canais, na verdade. Viagem nessa história, eu trato de assuntos históricos, filosóficos, etc. E também nós temos um canal que trata de assuntos bíblicos, que é Teologizando com Alcides Júnior. Aí você vai lá, que vocês puderem lá se inscrever nos nossos canais aí, nós agradecemos. Nosso professor, irmão Alcides, é professor, irmão, de História e formado.
E nós temos que agradecer também a ele e a todos que chegaram nesta noite. Nosso irmão Cid vai ter outro compromisso ainda agora à noite. É um homem muito solicitado. E nós queremos agradecer aqui também o nosso presbítero, irmão Carlos, Cacá, que em breve vai estar conosco também numa live aqui, na Escola Bíblica Dominical. E agradecer também a Beth Shalom Descartável, tudo para festa, casamento, noivado. E também nós queremos agradecer a barbearia do nosso amigo Lalá, também o canal nosso irmão Wilson em até 10 minutos, e também ao nosso irmão João, Scooby Lanches, sempre está conosco, ali de Tabajara, Olinda. E já agradecendo a todos também, nós queremos agradecer ao escritório de advocacia Lima e França, também nosso amigo Bia, que está aqui conosco. Em breve nós vamos pegar o nome daí, Bia, da sua loja, e vamos anunciar aqui, em nome de Jesus. Amanhã mesmo estou pegando com você. Então, nosso lema é, você já orou pelo seu filho hoje? Se você não orou, ore pela família, porque família é bênção de Deus. O nosso irmão Alcides, ele vai deixar seus agradecimentos finais, e também falar algo mais que ele quiser. Fica à vontade, irmão Cid. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, irmão Renato, pelo convite, aos irmãos que estiveram junto conosco, né? Hoje foi uma live bem rápida, porque daqui a pouco eu tenho outro compromisso, mas eu quero agradecer também o presbítero Carlos Alves, né? A gente chama carinhosamente de Cacá, que eu vi ele entrar aí na live. Também o nosso amigo, professor Rosivaldo Messias, eu vi ele aí também na live. Vi outros amigos aí entrando na live, né? Se por acaso esqueci o nome, vocês me perdoam, mas estou fazendo menção aos amigos que entraram. Eu queria também fazer menção, nosso professor e amigo Rosivaldo Messias, ele tem uma escola preparatória em Abreu e Lima, ICD Concursos, onde ele oferece preparatório para Polícia Militar e Civil de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, também Guarda Municipal, capacitação, curso de oratória e tantos outros cursos. É um dos melhores preparatórios de Pernambuco, com preço bem acessível, viu? Fica em Abreu e Lima, bem pertinho. E CD Concursos, nosso amigo e irmão, professor Rosivaldo Messias. Está no Instagram, viu? Você pode procurar lá ICD Concursos ou professor Rosivaldo Messias no Instagram. Você quer se preparar, viu, para concursos, quer se qualificar mais, procure CD Concursos com Rosivaldo Messias, viu? Muito obrigado. Irmão Rosivaldo, manda aqui no chat, telefone, onde para a gente anunciar aqui, que não cobra nada, é só oração. A nossa irmã aqui, Jeane Batista, está pedindo aqui oração. Nós somos de onde? Nós somos de Olinda, irmã. Olinda, Pernambuco, aqui em Alto da Conquista. Amém? Nosso irmão Cid também aqui, vizinho aqui, a irmã é da Paraíba. Amém, irmã? Deus abençoe. Se inscreva lá nos nossos canais, que tem mais vídeos lá de outras escolas dominicais que nós já fizemos, culto. E também no canal do nosso irmão Alcides, desde já, eu quero agradecer. Vamos orar aqui pelo pedido que foi feito, Alcides. Os irmãos fizeram pedido de oração aqui, nesta noite, apresentando também meu filho, para Deus continuar abençoando e também entrar na vida dele. Fica à vontade, irmão Alcides. Oremos. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Poderoso, nesse momento, Senhor, eu te peço uma bênção especial pelo irmão Renato, pela sua família. Haja, Senhor, continue agindo na vida dele, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, Senhor. Ó Deus, cumpre o desejo do coração desse casal, irmã Fia, irmão Renato, e dessa família abençoada. Senhor, eu te peço também pelos ouvintes, Senhor, cada um que entrou nessa live, abençoa de uma forma especial, de uma forma poderosa, Senhor. Derrame chuva de bênçãos sobre a vida de cada um deles. Os enfermos, Senhor, que estão com alguns problemas na justiça, que estão desanimados, Senhor, que estão passando por qualquer situação difícil, pessoal, Senhor, ou familiar, ou profissional. Deus, haja nessa situação, vá onde nós não podemos ir, mude o que nós não podemos mudar, fale o que nós não podemos falar, faça o que nós não podemos fazer, faz milagres para a glória do teu nome. Tu és o mesmo Deus, Senhor. Tu disseste, Senhor, que tu não mudas, Senhor, e que teu Filho Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso eu te peço, Senhor, e te agradeço, confiando, Senhor, que tu has de continuar abençoando o teu povo. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe aos irmãos. Obrigado, irmão Alcides, a todos que estiveram conosco.
e até a próxima. Sábado tem mais, se Jesus não vier, nós estamos aqui mais uma vez, agradecendo os irmãos por tudo. E também terça-feira nós temos nosso culto, voltaremos com o nosso culto, o culto da família no ar. E Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Celes, até a próxima. Renato.